Hoje nós vamos falar de mudar as circunstâncias. Existem algumas circunstâncias em nossas vidas que nós gostaríamos que não acontecessem ou que fossem mudadas, que nós pudéssemos ter um controle, e pudéssemos mudar rapidamente aquela situação, que possamos, aquele momento ali que estamos vivendo como se um toque de mágica, Tem um filme que a pessoa, tem um controle na mão e ele aperta o controle quando ele não está gostando, quando vai ter uma discussão, quando vai ter algo que não é para ele esperar, o que ele não tem paciência. Simplesmente ele passa a sua vida para frente, ele passa aquele momento. Só que o problema é que ao ele passar aquele momento para frente, ele pular aquela etapa, ele pular aquela discussão com a sua esposa, ele pular aquela discussão com os seus filhos, ele pular aquele momento dele brincar com os seus filhos, ele querer antecipar uma promoção que ele ia receber no seu trabalho, ao ele passar por essas fases e não pelo processo, ele pulou esse processo. Aquele homem, ele chega a uma situação onde ele está obeso, onde ele está separado, onde o seu casamento acabou, onde tudo acabou, porque ele não mudou algo essencial que precisava mudar. Nós conseguimos até mudar as circunstâncias, nós conseguimos até mesmo mudar os ambientes, nós conseguimos mudar as condições que nós estamos vivendo. Mas tem uma coisa que nós precisamos mudar e nós dependemos totalmente de Deus, que é uma mudança no caráter. As pessoas querem uma mudança nas circunstâncias sem mudar o caráter. O caráter já não é uma coisa tão essencial nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade onde a palavra ela não tem mais tanto valor quanto tinha antigamente. Antigamente as pessoas, os homens principalmente, eles valorizavam mais a palavra do que um contrato assinado, Se a pessoa tivesse dado a sua palavra ali, ela tinha mais valor aquela palavra do que qualquer contrato assinado. Hoje vemos as pessoas falando algo e não cumprindo. A palavra se tornou algo como o vento, que vai para todo lado. A pessoa ela fala uma coisa e ela não tem compromisso com aquilo que ela está falando. E nós precisamos ver como está o nosso caráter. Se o nosso caráter é semelhante ao caráter de Cristo, ou se nós estamos dando desculpas, tendo algo para justificar. Não, mas eu falei isso e eu não cumpri porque eu tenho aqui uma desculpa, eu tenho aqui uma justificativa. Quantas vezes as pessoas justificam os seus comportamentos, mas não mudam o seu caráter? Quantas pessoas estão em busca da felicidade, mas não buscam a santidade? Nós precisamos tanto buscar a santidade, que a felicidade vai ser uma consequência de uma vida em santidade com o Senhor. As pessoas, quando elas não honram aquilo que falam, não honram as suas palavras, e as pessoas que estão em volta delas estão sendo coniventes, estão apoiando aquele comportamento. Nós precisamos ser a geração eleita, o povo escolhido, o sacerdócio real que vai mudar a história dessa geração. Nós precisamos sim ter o caráter de Cristo em nós. Cristo mentiria? Cristo falaria algo e não cumpriria com aquilo que ele falou? Nós precisamos ter zelo pela nossa palavra, porque a Bíblia nos diz que nós prestaremos conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Você já parou para pensar quantas palavras saíram da sua boca e você não pediu perdão por elas? Quantas palavras você disse ao seu cônjuge, a quem você mais ama, que você dorme todo dia ou praticamente todos os dias ao lado dele? E você disse palavras que essa pessoa que está ao seu lado não precisava ouvir.
Quem sabe essa pessoa hoje não está mais ao seu lado, porque você disse palavras e o arrependimento não chegou ao seu coração a ponto de dizer: ei, me perdoa, essas palavras que eu disse você não merecia ouvir. Me perdoa porque eu quis mudar as circunstâncias, mas eu não permiti Deus mudar o meu caráter. Eu vou falar algo aqui para vocês hoje que vai chocar. Algo que você vai falar: não, isso não é normal, isso não pode acontecer. Mas é o que está acontecendo nos dias de hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, no capítulo 6. Olha o que Oséias ele está dizendo. Oséias, um profeta do Senhor, algo que aconteceu com a sua família, a sua esposa, retrata o que Israel estava vivendo. E retrata ali a forma como um marido fiel, casado com uma prostituta, com uma mulher promíscua, e esse homem ali sendo fiel a essa mulher, perdoando, restaurando ali o casamento, buscando, fazer de tudo para aquele casamento dar certo. Mas aquela mulher promíscua, prostituta, saindo com vários homens. Assim era Deus, o marido fiel, o retrato de um marido fiel que estava em busca da restauração com Israel, com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu povo escolhido. Mas o seu povo escolhido estava atrás de adorar outros deuses, não estava atrás de um compromisso verdadeiro com Deus. Queria sim a felicidade, queria ter tempos bons e agradáveis, mas não queria viver em santidade. Será que eu e você queremos ter felicidade, mas não queremos ter santidade? Queremos que as circunstâncias mudem, mas não muda a minha vida, não muda o meu modo de pensar, não muda o meu modo de agir, não toque no meu caráter. Eu já sou bom o suficiente. Será que eu já sou a imagem e a semelhança de Deus plenamente? Será que eu ajo dessa forma? Será que eu ando no Espírito ou eu estou andando na força do meu braço, na minha alma, na minha mente, nos meus pensamentos e nas minhas emoções? Oséias 6 diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua saída está preparada como amanhã, e ele virá a nós como a chuva tardia e anterior que regam a terra. Sabe o que Oséias está dizendo aqui? Que é para voltar aos tempos que o povo ele servia apenas um Deus, que o povo vivia em santidade com o Senhor. Pouco se ouve falar hoje de santidade na igreja. Hoje virou um oba-oba onde as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas sentem prazer, aquilo que dá prazer para elas, aquilo que traz alegrias momentâneas. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E aqui o Senhor está usando o profeta Oséias para falar para o seu povo que estava adorando outros deuses, que estava vivendo esse oba-oba, que estava colocando outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Está falando assim: voltemos ao Senhor. Tudo o que estava acontecendo com esse povo, todo o sofrimento que aparentemente estava acontecendo, o Senhor estava dizendo: olha, eu só permiti isso porque eu amo tanto vocês e eu quero que vocês retornem para mim. Eu quero que vocês retornem, não importa o pecado que vocês cometeram. E ali um paralelo entre Oséias e Gomer, a sua esposa. Ele diz: olha, tá vendo? Oséias, um homem fiel, ali um sacerdote, um profeta, ele está perdoando a sua esposa, assim também eu vou perdoar vocês.
não importa o que vocês cometeram, não importa quão grave parece diante da sociedade o pecado de vocês, eu amo vocês. Eu quero vocês perto. Eu quero que vocês retornem para mim, que vocês venham até a mim. E aqui Oséias ele está dizendo assim, olha, como vocês têm a certeza que amanhã vai vir, que o sol vai brilhar, que vai nascer o sol, assim como vocês têm certeza que na primavera vai chover. Assim como vocês têm certeza dessas coisas, tenham certeza que o Senhor, Ele está vindo, que Ele vem. Só que nós precisamos de um esforço. Não só conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer. Deus, Ele é um Deus tão grandão, que é impossível você conhecê-lo em uma vez, em um encontro, em uma vez na semana que você vai na igreja. É necessário ter um encontro diário com Deus. É como se você fosse viajar e visitar um país, e aí você chega naquele país e você quer conhecer todo o país em apenas 3 dias. É praticamente impossível. Você não fez uma programação e você quer conhecer todos os pontos turísticos que de repente demoraria 1 ano para você conhecer e você quer conhecer em 3 dias. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus tem um jeito de trabalhar. E aqui Oséias está dizendo, então, se vocês querem que isso aconteça, conheceremos se prosseguirmos em conhecer. Note que o se é uma condição. Aqueles que são especialistas em fazer planilhas no Excel, ele coloca o se como uma condição. Se der negativo, faz isso. Se der positivo, faz isso. Se é uma condição. Então, conheceremos se prosseguirmos. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Talvez você não conhece a Deus porque você parou de perseverar. Quantas pessoas pararam no meio do caminho, desistiram, pararam de perseverar, estavam a ponto de receber uma resposta do Senhor, mas porque pararam em meio ao caminho, pararam em meio à caminhada, elas desistiram. Elas apostataram da fé, elas viram assim, olha, Deus está demorando, eu vou fazer o sacrifício, eu vou oferecer o sacrifício, olha, o Samuel está demorando, olha, o meu filho está demorando, eu vou aqui na Agar, que é mais fácil, eu vou fazer um Ismael, já que o Isaac não vem. Qual é o Ismael que você tem feito? Qual é o sacrifício que você tem feito por não esperar Deus agir? Quantas vezes nós nos precipitamos e quando nós nos precipitamos, nós acabamos por atrapalhar o Espírito Santo? Quantas vezes nós caminhamos de acordo com pessoas que estão entristecendo o Espírito Santo? Nós precisamos dizer um basta à imoralidade. É isso que o povo estava vivendo aqui, uma imoralidade espiritual, uma imoralidade social e assim por diante. Hoje a imoralidade é o que pega. Se você abre a rede social, você tem que ficar cuidando ali o que vai aparecer, porque tudo leva para esse lado e as pessoas estão achando isso a coisa mais linda. Parece tudo normal. Não é normal para Deus. Porque quando você posta um vídeo falando de Jesus, ele demora tanto para criar engajamento. Mas se você posta um vídeo com uma chocarrice, com uma piada suja, com duplo sentido, ele viraliza tão rápido. O que o Senhor está dizendo para nós hoje, para mudar as nossas circunstâncias, é necessário uma mudança de caráter. E a mudança de caráter não começa com o outro, mas começa comigo. Começa eu dizendo, eu sendo a imagem e a semelhança de Deus. Eu orando, falando, Deus, cria em mim o caráter de Cristo.
que a minha vida represente Cristo. Senhor, que eu seja intolerante à mentira, à imoralidade, aos pecados, que tudo que é abominável ao Senhor seja abominável para mim, tudo que o Senhor odeia eu venha odiar. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas usam a Bíblia como Satanás usou a Bíblia, para distorcer a palavra de Deus, para dizer, não, mas olha só, tem esse versículo aqui que te dá parâmetro, que pode ser sim um divórcio uma opção. Olha, aqui está dizendo que não é bem assim, desse jeito, que você pode fazer isso. Olha, você pode fazer dessa forma, você pode fazer daquela outra forma. Quando você vai nesses oba-oba, que tá tudo bem, tá tudo certo, pode um pouquinho aqui, pode um pouquinho ali, é aonde o Espírito Santo tem se esfriado. É onde as pessoas têm apagado o Espírito Santo. E não é o poder do Espírito Santo que está sendo apagado, mas é dentro de nós que o Espírito Santo não tem mais voz. Porque a sua voz, a voz da sua consciência, a voz do povo, a voz da multidão tem sido mais alta do que a voz de Deus. O som que vem do céu não é mais ouvido, o que é ouvido é o som da terra. E o que nós precisamos é restaurar esse relacionamento com Deus, para nós mudarmos as circunstâncias desse mundo, para nós mudarmos toda essa imoralidade. Não é nós ficarmos mandando mensaginha e criticando a vida dos outros, mas é nós nos posicionamos. Ei, não fala palavrão perto de mim. Para de seguir pessoas que falam palavrão, para de andar com pessoas que falem palavrão perto de você. Seja educado, seja amoroso e ensine a pessoa, ei, a próxima vez que você for falar comigo, por favor, não use essas palavras. Não corrija a pessoa no passado, mas corrija ela no futuro, porque o passado nós não conseguimos mais mudar. Mas nós podemos criar pessoas melhores para o futuro, nós podemos juntos construir um legado para as próximas gerações, desde que nós nos posicionamos. Aí há uma idolatria, as pessoas vão atrás daquelas pessoas que estão famosinhas, que estão na mídia, que muitas vezes usam Deus para se autopromover. O fruto que a pessoa está dando vai mostrar em qual árvore ela está ligada. Será que nós estamos verdadeiramente ligados à videira verdadeira? Pare e pensa, por que Jesus está falando da videira verdadeira? Será que existe uma videira que é falsa? Será que existem falsos frutos? Sabe quando você olha para algo e parece que é, mas quando você vai tocar, você vê que é artificial. Quantas frutas você já viu que decoram lindas cestas, que decoram mesas, mas a hora que você chega perto, você fala, opa, essa fruta é artificial. Quantas flores você viu enfeitando casas, vasos tão lindos, mas quando você chega perto, aquela flor não é de verdade, é uma flor artificial. Quantas pessoas hoje estão vivendo de forma artificial? Elas vivem de aparência, de mostrar para os outros algo que elas não vivem em casa. Quantas pessoas estão com seus casamentos destruídos, com as suas vidas financeiras destruídas, mas lá na rede social elas estão felizes para sempre. Se abraçam, se beijam, postam fotos com carrões em mansões, em lugares tão lindos, mas que nos bastidores não é nada daquilo que elas estão postando. Quantas vezes as pessoas iludem outras pessoas para que outras pessoas deem a elas aquilo que elas querem, façam você pensar que aquela pessoa está tendo aquele resultado, mas na verdade ela só tem aquilo que ela manipula você a fazer. Oséias, ele está dizendo aqui para o povo que não adiantava o povo querer manipular a Deus. No verso 4 ele diz assim, ó Efraim,
o que eu te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Para com a falsidade. É isso que Oséias está falando para esse povo. Para com a falsidade. Para de dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Abra o seu coração. Para de esconder as suas feridas. Para de esconder aquilo que te envergonha. Aquilo que te envergonha, rasga o seu coração e fala para Deus. Para Deus te mostrar onde essa vergonha começou. Para Deus remover toda a mentira e trazer toda a verdade. Para de mostrar que está no sucesso, que está tudo bem, quando na verdade você está preocupado com tantas coisas. E a tua falta de confiança em Deus impede você de prosperar, impede você de conhecer e prosseguir em conhecer. Nós só conheceremos a Deus se prosseguirmos em conhecê-lo. O prosseguir aqui, essa palavra no original, ela está relacionada ao esforço. É necessário um esforço, e quando eu falo em esforço, é necessário você renunciar. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida de oba-oba, não é vem para Jesus e como um toque de mágica tudo vai ser resolvido. Tem perseguição, você precisa medir o peso, você precisa carregar a sua cruz. Não é uma vida de oba-oba, de você levar a vida de um jeito qualquer, de uma forma qualquer. Mas a vida cristã é uma vida de santidade. Para de viver a falsidade. É isso que Oséias está falando, porque a vossa benignidade, você faz de conta que é bonzinho, que está fazendo boas obras, mas aquilo que você está fazendo é tão passageiro como o orvalho, que quando o sol nasce, o orvalho vai embora. É como uma nuvem que ela aparece, mas de repente o vento sopra ela e ela desaparece. É assim que Oséias está falando. Por isso, os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Porquanto eu desejei a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Deus, ele não está preocupado com o que nós podemos oferecer para ele. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa oferta. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus continua sendo Deus, independente do que fazemos, do que pensamos, da forma que agimos. Mas eu e você precisamos cair na real que nós precisamos de Deus. Nós dependemos da misericórdia do Senhor para não sermos consumidos. Assim como Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Até quando? O tempo da misericórdia do Senhor vai estar aí. Vai chegar um momento que a graça vai se encerrar, a porta da graça vai se fechar. Aqueles que entraram, entraram. Os que ficaram, ficaram e perecerão. Você está preparado para as consequências depois da vinda de Cristo? Você está preparado? Será que não é melhor você ser humilde e reconhecer que precisa de uma mudança de caráter hoje? Que nós precisamos viver em santidade hoje? Que nós precisamos voltar e nos arrepender das palavras que falamos e não cumprimos? Que o que a Bíblia diz, ela vai se cumprir. O que a Bíblia diz, ela já está se cumprindo. Mas muitas pessoas estão levando na brincadeira. Noé viveu o tempo da graça. Noé não tinha lei. Deus deu de graça uma arca para o povo entrar. Todo o povo que entrasse na arca seria salvo, mas apenas Noé, sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras entraram na arca. Depois disso, Deus trancou a arca. Deus fechou a porta. Ninguém mais conseguiu entrar. Sabe por quê?
O povo não acreditava naquilo que estava sendo pregado. O povo não acreditava que poderia vir chuva do céu, porque até então a terra era molhada com orvalho que brotava na terra, não vinha de cima. Quando os primeiros pingos de chuva começam a cair, já é tarde demais. O tempo da misericórdia do Senhor se acabou, a porta da arca fechou e ninguém pôde entrar. A misericórdia do Senhor destruiu toda aquela maldade que havia no povo, para que eu e você pudéssemos habitar hoje. Mas assim como foi nos dias de Noé, será na vinda de Cristo. Você está dentro da arca ou você está fora da arca? Você está vivendo uma falsidade ou você está vivendo uma santidade? Você permite uma mudança de caráter diária na sua vida? Todo dia eu preciso me consertar com Deus. Todo dia eu tenho algo para aprender com Deus. Todo dia tem algo para eu melhorar. Eu não sou perfeito, mas eu preciso todo dia ter um encontro com Deus para ser aperfeiçoado diariamente até chegar o dia da minha glória, o dia da minha partida, o dia do meu encontro com o Senhor Jesus. Eu não consigo fazer a sua parte. Eu preciso lutar, prosseguir, me esforçar para fazer a minha parte. A minha família, eu estou lutando para colocar dentro da arca, para estar e permanecer dentro da arca. Você precisa ser a pessoa que vai se levantar para colocar a sua família dentro da arca. Outras famílias verão a sua família dentro da arca e vão querer entrar. Ainda há tempo de outras famílias entrarem e participarem, mas chegará um momento que não vai mais ter esse tempo. A decisão é nossa. Talvez você não está satisfeito com a circunstância, com as condições que você está vivendo, mas Deus também não está satisfeito com as palavras que estão saindo da sua boca, com o seu comportamento, com o seu caráter. Talvez chegou a hora de você perguntar, não para homens, mas perguntar para Deus: Deus, como está o meu coração? Como está o meu caráter? Como que o Senhor está me vendo? Quem o Senhor diz que eu sou? Para que o Senhor me criou? Para que o Senhor me colocou aqui? Não espere a resposta de homens. Tenha a resposta de Deus. Há momentos na sua vida que você precisa se movimentar. Há momentos que você precisa ter atitudes que elas não vão ser aprovadas pela sociedade. Um homem aqui, nesse contexto, a sua esposa, Gomer, ela podia ser apedrejada porque ela estava traindo Oséias. Ela era promíscua, ela era uma prostituta. Mas Oséias tem filhos com ela. Oséias perdoa ela. Oséias restaura a relação com ela. Deus, ele está falando: ei, eu sou o marido fiel. Não importa o que você fez, não importa a forma que você andou até hoje, eu perdoo você. Eu restauro o meu relacionamento com você. Mas começa a orar para que o caráter de Cristo se manifeste na sua vida. Começa a orar por santidade. Começa a ser essa pessoa santa, essa pessoa separada. Começa a dizer não à imoralidade sexual. Começa a dizer não para as pessoas que estão agindo de forma pecaminosa. Quando você faz aquilo que entristece o Espírito Santo, quando você está de comum acordo com as pessoas que estão entristecendo o Espírito Santo, nota que você não está nem aí para o Espírito Santo. Você pede para Deus ter misericórdia de você, mas você não faz nada para mudar o seu caráter. Você quer que as condições mudem, você quer que a circunstância mude, mas você não quer permitir que Deus mude o seu caráter. É tudo um oba-oba, é só festa, é só felicidade, mas ninguém quer santidade. Seja santa, seja santo, e quando você for santo,
quando você permitir uma mudança de caráter em você. Essa transformação de caráter mudará as circunstâncias que você está vivendo. Amém? Pensa nisso.